Amém. Amém. Agora sim, agora eu estou me ouvindo também. Que bom. Meus irmãos, estamos aí na série de mensagens A Loucura do Evangelho. Que bênção. Muito bom essa série. Já estou muito animado, os sermões que a gente tem ouvido. E essa noite vamos continuar meditando sobre isso. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Como você reagiria se hoje, quando você chegasse em casa ou pela manhã, você tivesse visto os jornais na CNN ou na capa do The New York Times, ou quando você chegar em casa lá no Jornal do Fantástico, que seja, você visse a seguinte notícia: a Rainha Elizabeth II ressuscitou. Não está mais no cemitério, passado alguns dias, o corpo dela não se encontra mais. Como você receberia esse tipo de notícia? Talvez com algum pouco de espanto, concorda comigo? Ou uma certa desconfiança brotaria no seu coração. Como assim, né? Como assim isso? A morte, tudo bem, a gente aceita. É uma coisa inevitável da vida, uma causa natural. Agora, a ressurreição aí já é demais, né? Aí já forçou demais. Falar de ressurreição nos nossos dias. Da mesma forma, agnósticos, ateístas, não tem problema em aceitar a morte ou o sepultamento de Jesus. Porém, dizer que ele ressurgiu do sepulcro, venceu a morte, como cantamos agora, é um completo absurdo. É para eles, como podemos dizer, loucura para a mente moderna, para a mente antiga, ou ainda mais, como diria um amigo do trabalho, é loucurada. Muita coisa. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite, nesse tema que eu intitulei A Loucura da Ressurreição. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 20. Pega aí a sua Bíblia, quem não tem, vamos acompanhar por aqui. E o texto diz o seguinte: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé, a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, há muitos debates, muitas correntes que se travam ao longo da história sobre esse tema, a respeito da ressurreição de Jesus. Esse capítulo 15, Paulo vai argumentar a favor da ressurreição. Ele fala no início do capítulo um pouco da ressurreição, mais vindo do Antigo Testamento. Depois ele chega mais à frente no nosso texto, na ressurreição, falando ali no presente para a igreja de Corinto. E um pouco mais à frente na ressurreição no futuro. De fato que o capítulo 15 poderia ser dividido em 3 mensagens. Mas nessa noite eu gostaria de abordar rapidamente esse tema e esse ponto desses versículos. Às vezes se diz que o Antigo Testamento nada sabe da ressurreição dos mortos. Antigo Testamento. Ou só mostra algum conceito, mais ou menos ali nos últimos livros. É muito comum uma opinião de que Israel tomou emprestada essa ideia da ressurreição do povo persa. De Bonte chega à conclusão de que, ouve isso, não há um só povo.
dentre aqueles com os quais Israel teve contato, que tivesse uma doutrina da ressurreição e que pudesse servir de modelo para a apresentação dela, que era corrente entre os israelitas. E de que a fé na ressurreição, que acha expressão na religião do Antigo Testamento, não se baseia nas religiões dos gentios, mas sim na revelação do Deus de Israel. A ressurreição é algo que Deus trouxe para nós. É um conceito que veio dele. Embora não esteja muito clara a doutrina da ressurreição antes dos profetas no Antigo Testamento, ainda assim Jesus usa o texto de Êxodo. Nós vamos ver lá mais perto dos profetas, Isaías até comentando lá no capítulo 26, versículo 19, sobre a ressurreição. Já o Novo Testamento não era de se esperar, que é um dos temas em que mais é abordado, e é um tema que é o clímax do Novo Testamento, a ressurreição de Jesus Cristo. Vemos não só Paulo falando sobre ela, assim também como Jesus ensinando sobre a própria ressurreição que viria. Mas desde o tempo de Jesus havia uma diferença de opiniões entre os judeus. Enquanto que os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não criam nela. Podemos ver isso lá no Mateus 22, 23. Jesus, enquanto vivo, ele argumenta em favor da ressurreição dos mortos. Era um tema que ele abordava. Já Paulo é zombado em Atenas, quando está pregando o evangelho e fala sobre ressurreição. Quando ele fala sobre ressurreição, aquele povo diz: não temos mais nada para ouvir do que você está falando. Porque para eles isso era um completo absurdo. A questão é que o fato histórico da ressurreição é a própria base da fé e da verdade do cristianismo. Josh McDowell vai dizer que a ressurreição de Jesus Cristo e o cristianismo ou permanecem ou caem juntos. Um não pode ser verdade sem o outro. Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos, meus irmãos, para uma existência glorificada, não mais sujeita à morte. Diz lá no texto que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Paulo, apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500. Coríntios 15, versículos 6, 7. Irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, fala Paulo. O interessante é ele colocar esse fato de ter aparecido a mais de 500 pessoas depois que Jesus ressuscitou. Pois ela mostra que essas aparições de Jesus não foram coisas pontuais e para uma pessoa que pudesse ali achar que aquela pessoa teve só uma alucinação. O pensamento grego da época era que pensar ou falar sobre ressurreição não era apenas uma loucura, mas era ridículo. Sobre isso a gente não fala. Outros seguiam influenciados por uma filosofia de pensamento dualista, que contrastava a parte imaterial, que eles consideravam como a alma, a parte boa, essa alma imortal, ela ressuscitaria. Mas a outra parte material, a parte física, a parte do corpo, uma parte má, essa não ressuscitaria. Ela apenas iria para o túmulo. Então tinha uma corrente de pensamento dualista, duas vertentes. Isso justifica as diversas e as muitas das aberrações que a gente ouve, que a gente lê, que a gente já tem ouvido da igreja de Corinto, daqueles cristãos de Corinto, de como eles eram pecaminosos, de como eles viviam uma religiosidade, um cristianismo exacerbado no pecado. Porque o pensamento de alguns cristãos de Corinto seguiam da seguinte forma: se a matéria é má, se o corpo é mau, e a minha alma que vai ressuscitar, então não importa o que eu faça com ela. Vou viver a minha vida,
Vou viver o quê? Mergulhado na promiscuidade? Viviam a vida da maneira que queriam, na libertinagem. Agora, os outros já enxergavam o sexo como extremamente complicado, como extremamente pecaminoso, porque se o meu corpo é mau, através dele, o que vier é ruim. Então, a gente não vai fazer nada disso. Vocês podem perceber que, como esse tipo de pensamento é atual, é algo muito sério para os nossos dias, porque entendimentos equivocados sobre a Bíblia geram ensinos equivocados. Ensinos equivocados, consequentemente, geram cristãos com comportamentos equivocados. E a gente vê das diversas coisas absurdas e possíveis, a gente continua vendo nos nossos dias. Vocês conseguem entender isso? Uma má interpretação da Bíblia, dos seus contextos, dos seus aspectos, produz ensinos equivocados e igrejas pregando moralidade e ética e todo tipo de ensino doutrinário aleatório. E o que mais afastam as pessoas de Deus do que realmente aproximam elas de Deus. Vamos observar o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles criam que Cristo havia ressuscitado dos mortos. Isso não era um problema para aquela igreja. Não, Jesus ressuscitou. Mas alguns criam que não existia uma ressurreição dos mortos para eles. Que eles não ressuscitariam. Jesus, beleza, Jesus é Jesus. Mas nós, não. Por isso Paulo trabalha uma argumentação nessa parte que a gente leu do capítulo, combatendo esse tipo de pensamento. Para que ele não se infiltrasse, para que ele não se aprofundasse, para que não viesse a confundir aqueles cristãos, para que isso não se propagasse no futuro. E ele faz isso utilizando o raciocínio lógico. Tabela verdade. Eu fiz isso no meu concurso. E ele usa uma coisa simples, mas que faz todo sentido. E para a época, principalmente, uma proposição que a gente pode pensar. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Quando duas são negativas, é verdade. Agora consideramos, se Cristo não ressuscitou, meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Tudo isso aqui é perda de tempo. Vim domingo após domingo para cá, para ouvir uma mensagem falsa, para estar sentado aí na cadeira, se encontrando, falando uns com os outros. Nada funciona, encontro de homens. Qualquer coisa que a gente fizer aqui na igreja não vale de nada se Cristo não ressuscitou. Tudo isso é inútil. Eu estou perdendo meu tempo aqui falando com vocês. Agora voltemos à lógica irrefutável de Paulo. Se Cristo ressuscitou, então os mortos ressuscitam. São duas verdades, também é verdade. Tudo ganha sentido, meus irmãos. Se ele ressuscitou, os mortos ressuscitam. Então a conclusão aqui da lógica de Paulo é que não tem como eu crer na ressurreição de Jesus e não crer na ressurreição dos mortos. Uma crença está ligada à outra. Um comentarista diz que se algumas pessoas creem numa ressurreição espiritual da alma e negam uma ressurreição do corpo, então a conclusão inevitável será que o corpo de Cristo ainda está no túmulo. A sua obra redentora é infrutífera, porque ambos estão ligados. Não tinha como aquela igreja estar pensando daquela forma. Nós ouvimos a mensagem aqui na série, na primeira mensagem da nossa série, A Loucura da Cruz, pregada pelo pastor Jackson. Os aspectos da morte de Jesus, o seu significado. O fato é que, sem a ressurreição de Jesus, a cruz se torna apenas um local de derrota e fracasso, como a gente ouviu. E se a cruz ainda é um local de derrota e fracasso, e Jesus não ressuscitou, vocês ainda estão em seus pecados,
Porque se ele não ressuscitou, ele não te justificou, você ainda continua com os seus pecados. Versículo 17b do nosso texto. Então, sem a ressurreição de Jesus, nós estamos vivendo uma farsa. Vejam, se Jesus não ressuscitou vencendo a morte, então o que está acontecendo, porque algo aconteceu na minha vida e na sua vida. O que está acontecendo é que a mentira está transformando milhares de pessoas, transformou a minha vida. Não tem como, isso é que é loucura. Que transformação é essa de pessoas, não só aqui onde estamos, no mundo inteiro, vindo de uma mentira? Mas o fato é que tudo isso só está acontecendo não porque a mentira está transformando vocês, que transformou a mim, mas segundo o versículo 20, porque de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Amém? Sendo ele as primícias, o exemplo do que acontecerá comigo e com você. Outra coisa que a gente precisa pontuar, meus irmãos, é que em todo momento a Bíblia fala sobre ressurreição. Ela não fala e nem considera uma hipótese de reencarnação. Jesus ensinou sobre ressurreição. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou, uma ressurreição num corpo glorificado, transformado. Mas hoje o debate já não está muito mais por aí. O debate já é mais, será que Cristo ressuscitou mesmo? Ou não ressuscitou? Algo que nem acontecia ali na igreja de Corinto, no segundo texto, como a gente está vendo aqui. Mas pense comigo, eu vou levantar de uma maneira bem rápida, uma coisa simples, pontos para que longe de mim querer provar algo para vocês. Mas para que a gente possa pensar sobre isso. Para que você possa pensar, despertar um pouco o seu interesse. Vamos ver a prova de que uma pessoa realmente existiu ou fez o que fez aqui na terra, onde a gente vive. Por exemplo, aí a Rainha Elizabeth, como a gente está falando, a Rainha Elizabeth II. Tudo sobre a vida dela, até a sua morte, pode ser comprovada segundo uma metodologia científica que seria o quê? Evidências escritas. Tudo o que as pessoas viram e registraram sobre ela está escrito. Evidências físicas. Certidão de nascimento, local onde ela morava, imagens, câmera, vídeos, testemunhas oculares. Eu não vi, mas tem gente aí que viu e está vivo ainda. Tem bastante gente. Da mesma forma, a vida, morte e ressurreição de Jesus também pode ser comprovada por evidências da mesma metodologia. Evidências escritas, nascimento documentado, genealogia, os líderes que o crucificaram, estão tudo registrado. Evidências físicas, o túmulo vazio. Os locais por onde ele passou, por onde viveu, continuam lá. Testemunhas oculares, e foram milhares de pessoas em sua vida, no seu ministério, em sua morte, presenciaram a sua morte, e em sua ressurreição, sobre o que nós estamos falando, mais de 500 pessoas, os apóstolos, mulheres, ele apareceu para os discípulos. O que temos são evidências históricas, científicas, médicas, arqueológicas, proféticas, e eu nem coloquei a minha fé, que ainda tem a fé. Aí entra a fé também. E o que ele faz, e o que ele continua fazendo. Por isso, eu não quero me estender, nem continuar aqui numa maneira apologética mais complexa sobre a ressurreição de Jesus, sobre os fatos. Mas o Brooke Floyd, estudioso inglês, diz o seguinte: tomando-se todas as evidências juntas, não é exagero dizer que não há nenhum outro evento histórico com melhores evidências ou mais diversamente apoiado do que a ressurreição de Cristo. Dessa forma, somos os mais privilegiados, meus irmãos, porque entendemos essa mensagem, podemos discernir ela espiritualmente, podemos ouvir e dizer, eu creio nisso, eu faço parte disso. E isso eu não conquistei, foi me dado de graça. Não foi mérito meu,
A graça de Deus é que sustenta tudo isso. E ela atrai você a Jesus, ela atrai você a Ele. Por isso, nessa noite, de uma maneira bem prática, como a gente está conversando, eu queria falar de 2 pontos apenas sobre o porquê, o que a ressurreição de Jesus nos ensina. O que a gente pode, a partir disso, crendo em Jesus, o que isso pode levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E a primeira delas, se você quiser anotar, em primeiro lugar, porque Jesus ressuscitou, precisamos entender que a vida não é apenas aqui e agora. Amém? Existe sentido na vida, razão para viver. Existe razão para acordar todas as manhãs, acordar amanhã na segunda-feira. Existe razão para isso, para não estar desanimado. Sentido para a vida. Esse mês é um mês de prevenção contra o suicídio. Pessoas que estão desesperançadas da vida. Que não vê mais sentido, porque é muita dor e sofrimento. Porque diversos motivos mais. O texto dessa noite vai dizer no versículo 19 que se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos todos dos homens os mais dignos de compaixão. Se crer em Cristo é apenas para essa vida, como ele estava abordando, de que vale? Se você não crê em Jesus, isso já é ruim, é triste. É uma pena. Pois o seu tempo é curto e só lhe resta aproveitar essa vida. E são apenas 80 anos para quem vive muito. Mas daqui a pouquinho, num piscar de olhos, ela acabará. Mas os que creem em Jesus, eles aproveitam esta vida da maneira que podem e continuarão a aproveitar a vida que está por vir após a ressurreição. O fato é que o versículo 32, ele define perfeitamente o versículo daqueles que não querem, que não creem em Jesus. E olha o que o texto diz lá. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É isso. Não tem mais para onde ir. É uma vida sem esperança. Outro ponto que eu não levantei mais acima é que é importante sabermos que a ressurreição dos mortos, ela acontecerá não apenas para os cristãos, mas para todas as pessoas. Todos ressuscitarão dos mortos. Os que creem e os que não creem. Só que a gigante diferença é que aqueles que creem passarão a vida com Jesus. Aqueles que estarão ao lado dele. A vida eterna. E os que não confiarem nele ressuscitarão, porém para uma condenação eterna. Podemos imaginar essa vida como pessoas que receberam fichas. Vamos pensar dessa forma. Você recebeu fichas e você investe elas. Conforme você vai vivendo. E você investe em estudo. E você recebe de volta. E você aprende com seus pais, porque isso aqui é importante investir. Então você vai lá e investe essas fichas. Você começa a estudar, você vê que volta. Você começa a viver com responsabilidade nos seus relacionamentos. E você recebe algo de volta. E você vai vivendo a sua vida. E vai recebendo os seus ganhos. E você vai investindo. Recebe até mais do que investiu. Outras pessoas, não vou estudar isso aqui, não vou investir nas artes. Investe nas artes e aquilo vai dando um retorno nessa vida. E você vai crescendo e vai desenvolvendo. Porém, quando chega em outros campos da sua vida, como, sei lá, por exemplo, a espiritualidade, e você diz, não, isso aqui eu não vou investir em nada, não. Para que investir nisso aqui? Algumas pessoas se colocam na situação de que, não quero investir nada das minhas fichas nisso, não tenho como nenhuma prova, nada que possa. Eu conversei essa semana com um amigo que ele disse, eu não tenho capacidade para dizer se Deus ele existe. Então, se eu não tenho capacidade para dizer isso, não vale a pena eu investir nisso. Então elas não sabem, não se sentem capazes. Outros escolhem investir em qualquer coisa. Não, vou acreditar nisso aqui mesmo. De uma maneira desleixada, vai lá, investe as fichas, não sabe se volta alguma coisa. Está buscando, e quem busca encontra. Mas ela está ali.
Veja, ainda assim, investir em algo é melhor do que não investir em nada. Porque pelo menos você investiu, nem que você pegue 1% e invista, você investiu em alguma coisa. Então considere a chance de investir 1% em Jesus, lance 1% sobre ele, porque se de fato alguma coisa você pode fazer de bom, de investimento, é investir em Jesus. Isso não teria uma outra situação. E o que te impediria então de investir nisso? De confiar nisso? O que te impede hoje de confiar em Jesus? Que desvantagem haveria viver uma vida confiando em alguém superior que me ensina a viver a vida, que me ensina da melhor forma como viver nesse mundo? Alguém que me guia, que viveu aqui, que morreu e que ressuscitou e está vivo. Então esse é um pensamento de acordo com Blaise Pascal, que desvantagem haveria se ao morrer descobrisse que ter vivido confiando em Jesus foi em vão. Que desvantagem teria? Teríamos vivido uma vida feliz como as outras pessoas. Porém, todavia, se Cristo ressuscitou da morte, se houver mesmo um céu, um Deus que reina sobre tudo e sobre todos, 1% foi o maior investimento da minha vida. Na verdade, os céticos perderão tudo, mas quem arriscou e confiou vai receber tudo. Por isso, meus irmãos, eu não invisto pouco. Quando Cristo me chamou, eu investi todas as minhas fichas. Foi all in. Joguei tudo para crer nele de todo o meu coração. E ele começou a fazer a obra dele na minha vida. Como ele está fazendo na sua vida. Aleluia. Por isso, reflita como você está usando a sua vida hoje. Os seus recursos, os seus bens. Como você está investindo o seu tempo. Onde você tem investido as suas fichas. Apenas aqui agora, em Mateus 6, 19 e 21, vai dizer que não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Está na hora de orientar a sua vida nos propósitos de Deus, dar sentido de buscar os propósitos do Senhor. Os propósitos deles vão muito além do tempo, estendem-se para a eternidade. São dividendos eternos. Não é riqueza nessa vida. Até pode ser, mas não é riqueza nessa vida. Não são promessas para esse mundo. Porque você pode ser o mais pobre nesse mundo, mas ser rico para com Deus. Se você não reconhecer que Deus o criou para a eternidade, que Ele tem um plano para a sua vida, que Ele enviou Jesus, que morreu, que ressuscitou, que salva o pecador. Se você não reconhecer, então você acabará investindo a sua vida erradamente e desperdiçando ela. Faça esse exercício essa semana. Pega um papel, divide ele lá, bota para um lado uma lista, para o outro outra lista. Do lado direito você bota lá todas as coisas, que vão passar. Coisas que vão passar nessa vida. No lado esquerdo você coloca lá todas as coisas que você considera que tem valores eternos. Valor eterno. E você vai colocando, vai fazendo isso. Como você tem feito as suas vidas, a sua escolha. Reflita sobre a sua lista. Olhe para ela. Vale a pena viver como você está vivendo? Faça esse exercício essa semana. E a gente conversa um pouco mais nos núcleos. Em segundo lugar, porque Jesus ressuscitou, precisamos entender que as tribulações dessa vida são passageiras.
Isso nos serve de consolo, meus irmãos. O maior de todos os consolos. Sofrimentos, tristeza, violência, dor, brigas, coisas ruins acontecendo a pessoas que não merecem, discórdias. O pior de todos os eventos mais trágicos, que é a morte de entes queridos. Tudo isso passará, todo sofrimento acabará. Mais à frente, no capítulo 15, Paulo vai dizer que porque Jesus ressuscitou, a morte foi vencida, foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, receba nessa hora o consolo do Espírito Santo. Receba esse consolo. Talvez você esteja passando por um momento tenebroso, um momento escuro. Creia que você não está sozinho. Você não está sozinha. Tudo isso aqui é passageiro. Nossa esperança, ela se prolonga no porvir. Graças a Jesus, eu posso ter fé e esperança aqui no presente. Não haverá tristeza ou dor, todo choro, todo temor, tudo isso na presença de Jesus acabará. Acabará. O Catecismo do século XVI diz que não só minha alma será levada imediatamente depois desta vida a Cristo, o cabeça dela, mas até a minha própria carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita como o corpo glorioso de Cristo. Aleluia! A verdade é que devemos carregar a cada dia, está em João 16:33, nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mesmo que venceu é o mesmo que sofreu. É o mesmo que sentiu dor e é o mesmo que se compadece com a sua dor. Ele não te abandona, ele não te abandonou. Você até pode estar se sentindo sozinho, você até pode estar se sentindo sozinha, sofrendo, mas ele não te abandonou. Ele está com você nesse momento. Se você ama a Jesus, nada pode separar você do amor dele, creia nisso. Nada pode separar, nem mesmo a morte. Ele está com você. Ele participa do seu sofrimento. Ele ajuda a superar as suas dificuldades. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. É um Deus que está vivo e continua agindo. 1 Coríntios 15:58 diz que, portanto, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Mantenham-se firmes, continuem. O trabalho e a vida de vocês não será em vão. Tudo que a gente faz são águas de amor e justiça. É serviço. É levando esperança para todos. Levando esperança para o pobre, para o aflito, para o necessitado, para o faminto. Levando esperança para o rico, para o famoso, para as mulheres, para as viúvas, para todas as pessoas. É para isso que nós estamos aqui, para levar esperança, para compartilhar essa mensagem de esperança para todos. Não guarde isso para você. Imagine comigo nesse momento. Imagine você chegando diante de Jesus. E ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Você investiu certo. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Venha, filho querido, receba como herança o reino que lhes foi preparado.
desde a criação pelo meu Pai. Imagine você chegando na presença dele. Imagine ele falando, Jean, muito bem, servo bom e fiel. Imagine ele falando, Leni, muito bem, servo bom e fiel. Participe da alegria do seu Senhor. Essa é a verdade de que temos um Deus que nos dá esperança. A loucura da ressurreição, meus irmãos, não é um salto no escuro, como alguns dizem, mas um salto no fundamento mais certo, que é Jesus Cristo, a sua morte e a ressurreição da morte. E quando ele voltar, nós ressuscitaremos da mesma forma. Que seja assim no nosso coração. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus. Nós te louvamos essa noite, te agradecemos, porque esse tempo aqui não é um tempo vão, Deus. Seria se o Senhor tivesse morto, mas o Senhor está vivo. E nós te louvamos essa noite, nós te adoramos. Não há outro Deus, não há outro qualquer que vá a nossa adoração, senão ao Senhor Jesus. O Senhor venceu a morte. Podemos ter esperança nessa vida. Nos ajuda a entender que a vida é muito mais do que aqui e agora, Senhor. Senhor, nos ajuda a entender que não está bom, estamos sofrendo, mas esse sofrimento é passageiro, Senhor. Por favor, vem com o teu Espírito, consola o coração de cada um, Senhor. O Senhor conhece as angústias, o Senhor conhece pelo que cada um tem passado, pelas lutas. O Senhor conhece o coração daqueles que têm dúvidas verdadeiras. Traz clareza, Senhor. Que possam pegar 1% e investir o maior investimento da vida. Que possam confiar no Senhor de todo o coração. Faz isso, Deus, nessa noite. Faz isso na vida de cada um que está ouvindo, Senhor. O Senhor é um Deus vivo e nós cremos nisso. E o Senhor pode fazer todas as coisas. E nós pedimos, faz nesse momento no teu nome, Jesus, que a gente ora. Amém, amém.